Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início aí ao nosso estudo. Hoje já começou, hein? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar de culto, a teologia do culto ao Senhor, ok? E eu vou tentar, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou tentar responder algumas perguntas, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar aqui, mas eu creio que vocês vão conseguir identificar. O que é culto? Quais são os tipos de culto? Como deve ser a liturgia do culto? O que é liturgia? Liturgia é o conjunto de elementos que dão forma ao culto, ok? Conjunto de elementos que dão forma ao culto. Tudo isso à luz da Escritura, tá legal? E eu vou ler um texto que se encontra lá em 2 Samuel 6. Eu vou ler vários textos da Escritura, vários, porque eu quero que verdadeiramente o Senhor fale. O Senhor fale, tá? E o primeiro texto que eu vou usar vai ser esse, 2 Samuel 6, de 5 a 7. Vai dizer assim, ó: Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Gostaria de enfatizar essa palavrinha. Deus o feriu por esta irreverência. E Uzá morreu. Morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então, o que eu não vou explicar esse texto, não vou expor um texto, ok? Uma aula, mas de uma forma assim, bem clara, nós vemos aqui que não é como a gente quer, é como Deus manda. Porque aqui Uzá estava cheio de boa intenção, pô, calma aí. Tu tá carregando, eu tô carregando alguma coisa que não é minha. E aí caiu no chão. O que automaticamente a gente quer fazer? É para ajudar, pô. Não é para prejudicar, para ajudar. Bom, tu vai lá, caiu alguma coisa, tu tá andando, caiu alguma coisa, a pessoa viu caindo, o que automaticamente a gente faz? Abaixa, pega, aqui, ó, né? É normal isso. É para ajudar. A intenção é maravilhosa. Mas Deus não quer boa intenção, Deus quer obediência. Ainda que a motivação correta seja importante. Boa intenção, boas motivações é importante. Mas primariamente Deus não quer boa intenção. Deus quer obediência. É do meu jeito e não do seu. Ok? Esse é o princípio da aula de hoje. Essa é a base da aula de hoje. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Ok? E vamos caminhar. Existem pelo menos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta aula. Obrigado pela presença de todos que estão aqui e dos que ainda estão por vir. Senhor, fala conosco. Ensina-nos, instrui-nos, ajuda-nos a obedecer, a fazer conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Existem pelo menos dois sentidos em que a palavra culto é utilizada
pela Bíblia. Romanos 12:1. Se alguém quiser achar aí, que aí me ajuda. 2 sentidos, tá? Não lê agora não. Acha, mas não precisa ler agora não. 2 sentidos. Quais são os 2 sentidos? Sentido amplo e sentido restrito. O que é isso, Neto? Sentido amplo é o sentido geral, sentido da vida. Culto na Escritura, a Escritura se refere a culto como sendo um ato da vida. Eu cultuo a Deus com a minha vida. Esse, teologicamente, é chamado de culto, sentido amplo, sentido geral. É o culto da vida. Então, a nossa obediência a Deus no todo da vida, que expressa o nosso compromisso com Ele. Romanos 12:1. Alguém pode ler? Então, oferecer o meu corpo como um sacrifício racional a Deus é um culto a Deus. A palavra está dizendo. Por que ele usa corpo aí? Porque o corpo é a expressão daquilo, o corpo é a expressão externa daquilo que já aconteceu internamente, ok? O corpo é aquilo que é visível. Então, eu ofereço com a minha vida, com o meu corpo, um culto a Deus. E isso é feito em que momento? Todos os momentos, todos, ok? Então, se você é um cristão, o seu trabalho precisa ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, os seus estudos precisam ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, a maneira como você se diverte no mundo precisa ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, seus relacionamentos interpessoais, no contexto familiar e das amizades, precisam ser um ato de culto a Deus. Então, eu vou deixar isso bem claro. Só se você for um cristão, ok? Se não for, não precisa fazer isso aqui não. Tá legal? Não precisa. Mas se for, deve se observar. Tá legal? O primeiro sentido, sentido amplo, sentido da vida. Segundo sentido, sentido restrito, sentido específico. Um momento separado da vida ordinária, da vida regular, dedicado à comunhão com Deus, através de atividades devocionais. Êxodo 24:5. Quer pegar aí, ó? Johan vai ler aqui. Por favor. Então, separo um momento separado da vida ordinária, da vida regular, dedicado à comunhão com Deus através das atividades devocionais. Êxodo 24:5. 24:5. Isso. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. No mandato espiritual, o professor Johan falou do momento separado para Deus, né? Ele falou do dia, mas tem 3 tipos de culto restrito. O culto específico, que nós vamos ver aqui, 2 de uma forma bem rápida, que é o individual e o familiar, né? O culto doméstico. E o que eu vou enfatizar mais, que é o culto público, o culto dominical, ok? Então, Deus deseja, Deus ordena que nós separemos um momento todos os dias para um culto a Ele separado, um momento devocional, e deseja que nós separemos um dia na semana para dedicar a nutrir relacionamento com Ele. E isso não somos nós primariamente que fazemos, é Ele que faz em nós. A gente vai ver isso mais para frente.
Então vamos lá. O culto individual é o primeiro tipo, né, de culto restrito, é o devocional diário. Aquele que a gente lê a escritura, ora e tal, reflete, reflexão e tal, né? Às vezes é necessário, ou é possível. Se você quiser só fazer com a escritura, ok. Mas se você quiser fazer de uma forma mais sistematizada, pode comprar um livrinho. Lá em casa a gente comprou dos puritanos e tal, diário, aí tem as datas certinhas e a gente vai lendo de acordo e tal, entendeu? Faz uma reflexão, tem sempre um versículo bíblico como base, às vezes 2, e aí a gente faz aquela reflexão. O próximo culto é o culto doméstico ou familiar. Pensa num negócio perdido hoje em dia. É um negócio perdido. Isso aqui é um negócio perdido, ok? Graças a Deus, eu estou há 4 anos sem deixar isso passar um dia. E vou dizer um negócio para vocês. Isso me faz mais merecedor do céu do que vocês ou outras pessoas? Não. Mas eu tenho certeza que o crescimento, que a maturidade ou o conhecimento que eu tenho hoje, só o domingo não seria suficiente. Ok? Não seria. Não seria. Só o domingo, ainda que o nosso pastorzão é um cara que estuda, é um cara que se dedica, se debruça, é um cara inteligentíssimo, passa, expõe o sermão para nós de uma forma inteligível, compreensível, tá? Ok. Mas não seria suficiente se não fosse todos os dias o devocional diário e o culto familiar. Somente uma família crente deve fazer o culto doméstico, ok? Se vocês não tem uma família crente, não precisa fazer. Não precisa fazer. Não, mas eu e meu marido, a gente não faz. Então você não é crente? Se for crente, é importante. Ah, mas eu não tenho tempo. Desculpa, queridos. Desculpa. Não eu, mas é Deus que está falando, ok? Vamos ser honestos intelectualmente. O professor Iorra que me ensinou isso, né? Vamos ser honestos. Aquilo que é importante para nós, a gente arruma tempo. Beleza? A gente arruma tempo. Se tiver uma pessoa da família que não é crente, não é Não. fazer. Aqui foi. Desculpa. Aqui é o seguinte. Aqui foi o seguinte que eu quis. Ah, tá. A pergunta do nosso irmão Felipe foi o seguinte: se não for família crente, não precisa fazer, ou se tiver um na família que não seja crente, não é isso? Não precisa fazer. Se você só tem você e sua esposa na família, sua esposa não é crente, como tu vai fazer culto doméstico? Só vai fazer o devocional, não tem jeito. Agora, se você e sua esposa forem crentes e o filho não, dá para fazer, ok? Dá para fazer. Deu para entender? Então, a minha foi mais algo para deixar para reflexão. Não, todo mundo lá em casa é crente, a gente não faz culto doméstico. Será que é crente mesmo? Foi para mexer realmente com o psicológico de vocês, levá-los a alguma reflexão. Por que eu não faço? E aí, vamos lá. E agora, vou amenizar um pouquinho aqui, com toda humildade. Mas eu estou muito cansado, né? A vida é uma correria. Eu entendo. Realmente é. A vida é uma correria. Muita correria. Muito. Mas eu sei que com tantos compromissos, ficamos muito cansados. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Deus quer o nosso devocional cansado. Deus quer. E quem disse isso foi Brenda Dalta. Ela é uma escritora. Ela escreve artigos também para o Voltemos ao Evangelho. Mas ele conhece Voltemos ao Evangelho. Ela disse o seguinte, num dos seus artigos que ela escreveu lá, né? Voltemos ao Evangelho. Deus quer o seu devocional cansado. Preste atenção nisso. Deus quer os olhos embargados com o esforço da leitura de alguns versículos em meio ao sono.
Deus não se incomodará se o sono chegar bem no meio da oração. Deus não é que Ele precise, é que necessitamos fixar em nossa mente que mesmo nos momentos de exaustão, o único vigor que pode trazer ânimo diante das circunstâncias que a vida ocasiona são os momentos com Ele. Leia a Bíblia, ainda que com sono. Ore, mesmo que por 2 minutos. Não veja aqui a falta de zelo e reverência com o Senhor, que merece os seus dias, mas adoração intencional ao seu sustentador, mesmo que o seu corpo diga que não é o momento adequado para fazer isto. Deu para entender esse artigo aqui? Então, queridos, Deus quer. Interessante. Pode repetir? Maravilhoso. Que pai ficaria chateado se o filho dormisse no seu colo? Maravilhoso. 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 Espetacular. Obrigado. É isso. É exatamente isso. Resumiu tudo isso aqui em uma frase simples. Maravilhoso. Perfeito. Agora vamos para o terceiro tipo de culto. De culto restrito, né? Então nós vimos, vamos lá, só para recapitular rapidamente. O culto da vida é o culto amplo. O culto restrito é o culto que nós separamos da vida ordinária, da vida regular, para Deus. Então, tem o individual, né, que é o devocional diário. Tem o doméstico, que a gente viu aqui que os dois, Deus quer, ainda que cansado e tal. Não tem problema. É claro, se puder separar e fazer um negócio mais, não tem problema. Mais planejado, mais organizado. Eu, por exemplo, toda noite estudo pro culto doméstico do dia seguinte. Eu faço um esboçozinho no caderno e tal. Mas nem todos vão ter esse tempo. Tudo bem, faça-se mesmo. Você faz culto doméstico todo dia? Todo dia. Até no domingo que eu venho para a igreja no culto, à noite eu faço culto doméstico em casa. Sim, filha, a pergunta também é Bíblia, ok? É porque no domingo a gente faz... a gente lê uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Então a gente já está na pergunta 100 e pouco. De segunda a sexta a gente vai caminhando na Escritura de uma forma contínua. Agora a gente está no livro de Judas. No sábado a gente caminha no livro de Salmos. Então Salmo 1 no sábado seguinte Salmo 2 e assim sucessivamente, né? E no domingo a gente faz a pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Tudo tem a Bíblia como base, ok? Tudo isso é a Bíblia como base. E aí, desse jeito, mas isso é regra. Não. Faça de vocês. Não tem esse problema. Vocês escolhem. É escolha. Eu fazia uma vez por semana, lá em casa, com as crianças, estavam aqui. Agora, comigo e só uma mera, ainda mais uma mera. Não, a gente tem, foi como eu falei. Como é que eu faço a minha devocional? Eu agora coloco coisas na TV e o som altíssimo e eu obrigo ele onde ele estiver no quintal a ouvir. Tem suas estratégias. Tem suas estratégias. Eu entendo. No teu caso, é praticamente você sozinha. Então tu vai fazer o devocional, não tem como. Senta aí, homem, vamos fazer. Não tem como obrigar o cara, não vai. Então, agora nós vamos falar e vamos dar uma ênfase maior no terceiro tipo do culto restrito, que é o culto público, ok? Antes de conceituar culto público e de falar de liturgia, eu quero deixar alguns princípios, ok? É importante. São dois, na verdade. Só que são dois um pouco extensos, principalmente o primeiro. Mas vamos lá. A existência do culto amplo não anula a importância do culto restrito. Ou seja, o fato da vida ser um culto não significa que o culto da reunião tenha perdido a importância. Ok? Então, eu jogo videogame para a glória de Deus. Então, no domingo de manhã,
Jogar videogame é para a glória de Deus. Então domingo de manhã eu não vou para o culto público. Vou ficar em casa jogando videogame, que é para a glória de Deus. Entende a questão? É perigoso isso, ok? Então, o culto público, o culto da vida não substitui o culto público, ok? E nós vamos ver aqui para frente que um interfere no outro diretamente. Eles estão interligados. E vamos lá. Sobre isso que eu falei, né? Que um não anula o outro. Vamos relembrar alguns pontos da Escritura. E eu não vou ler a Escritura para ser mais breve, tá? Mas em Gênesis 1, Deus termina a criação e descansa, dando ao homem a ordem de guardar o dia de descanso para a comunhão consigo. Culto público. Ok? Um dia, comunhão. Ah, mas eu tenho que ir na igreja? Queridos, não estou falando de tempo, de tijolo, de laje. A gente poderia estar fazendo isso aqui, ou a gente poderia estar cultuando lá no BRT, lá no metrô. Não é um local mais adequado. Se a gente pode ter um local mais confortável, mais adequado, ok. Mas se não tiver, nossos irmãos que são perseguidos, não estão cultuando? Estão cultuando, pô. Só que não tem a mesma liberdade que nós. Estão nas cavernas. Nesse momento que a gente está aqui, tem alguém em uma caverna por aí, pelo mundo espalhado por aí, com certeza. Então Deus determinou, Deus ordenou que separasse esse dia. E aqui eu não estou mais falando do individual e do doméstico, ok? Estou falando só do público, tá? Culto da vida e culto público, tá legal? Esses dois eu deixei já aqui eu já deixei de lado. Quando chega em Êxodo, isso é legislado, quarto mandamento. Não é isso? Separa um dia para mim. Não foi isso? Quarto mandamento? Não somos nós que regulamos nosso tempo, somos criatura. Quem regula nosso tempo é Deus. Os reformados, eles tinham um problema. Os reformadores tiveram um problema. Por quê? Com a quantidade de feriado. Por quê? Vamos ser honestos. A maioria dos feriados é dia do santo fulaninho, santo beltraninho. Não é isso? É. Nós cremos dessa forma? Não. Por que nós usufruímos? Ah, é cultural? A cultura é que dita aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive? É a cultura? Não deveria. Não deveria. Eu não quero entrar aqui só na crítica, mas é um caso a se pensar, para reflexão. Mas eu vou fazer o que então? Se meu trabalho para, eu faço o quê? Vou ficar lá sozinha, vou ficar na porta? Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que tem determinadas coisas realmente que a gente não tem muita escolha, mas é necessário ter esse entendimento. Por quê? Porque a gente fica vibrando por coisas que é pagã, é do paganismo, e a gente está vibrando. Desculpa, nós somos protestantes. A nossa característica é protestar. Protestar contra o quê? Que protesta contra alguma coisa, ou contra alguém. O protestantismo foi contra os mandos e desmandos do romanismo, da Igreja Católica. Que saiu do fundamento, que abandonou o fundamento, as escrituras. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente está vibrando. Não usufrui mais dos feriados, não. Fica em casa melancólico. Não é isso que eu estou falando, queridos. Não é isso. Mas a gente tem que ter um entendimento e tomar cuidado com o que a gente está batendo palma. Por quê? Porque é incoerente. É incoerente, é hipocrisia. Então os reformados tinham esse problema, os reformadores tinham esse problema. Não, esse feriado aqui não, para mim não é feriado. Naquela época era mais fácil, eles trabalhavam de forma artesanal, manual, em casa, no campo. É mais fácil, pô. Eu pego na enxada e vou capinar. Agora no teu trabalho que o patrão para, tu faz como? É mais difícil hoje em dia, eu entendo. Mas é bom a gente ter essa consciência. Então, eu vou ler isso aqui bem pausado para vocês entenderem. Então, Deus regulou nossa agenda de modo que tenhamos 6 dias de dedicação para a vida ordinária. Significa que nesses dias eu posso viver como eu quiser? Não. Lembra que a vida toda é um culto a Deus.
mas que o foco nesses 6 dias está voltado, o foco, nesses 6 dias está voltado para essas formas de servir a Deus de maneira ordinária no mundo. Mas há um dia que Deus disse: esse dia você vai parar. Parar para quê? Para dedicação exclusiva ao relacionamento que você tem comigo. Ok? Então ele manda que pare um dia. Depois Deus vai mandar montar uma casa para ele, o tabernáculo. Lembra? Quando ele legisla, quando ele dá a lei a Moisés, ele manda fazer o tabernáculo. Eu vou habitar no meio de vocês. E vocês ficam em volta, as tribos ficam em volta. Não é isso? Então, ele manda. Depois o templo, Salomão e os outros. E, para fechar, Jesus começa seu ministério em uma sinagoga, lugar de reunião. Aí eu pergunto para vocês: existe alguém que poderia dizer que toda a sua vida era mais um culto do que Jesus? Não, minha vida toda é um culto, eu não preciso ir no culto público. Jesus ia na sinagoga, começou o ministério na sinagoga. Será que tem alguém que poderia, mais do que Jesus, dizer minha vida é um culto? Ele obedeceu, a vida dele era um culto a Deus. Ele obedeceu a lei ipsis literis, ele obedeceu 100%. Então, depois nós encontramos o exemplo na igreja primitiva, no livro de Atos. No livro de Atos a gente encontrava cada um vivendo solto nos seus lares? Não. O texto diz que eles viviam unânimes no templo, reunidos em adoração a Deus. Depois as cartas. Paulo gasta 3 ou 4 capítulos só para regular como os coríntios deviam cultuar a Deus. Não é importante. Mas Paulo gastou 4 capítulos só regulando isso aos coríntios. Não faça assim, não faça desse jeito, faça desse jeito. Dê mais ênfase à palavra. Entende? Quando ele fala em profecia lá, para deixar de lado o dom de línguas e enfatizar mais a profecia, ele está falando da palavra, ok? Da pregação, tá? Então, nós vemos aqui que o culto da vida não anula o culto público. O culto público é uma ordem. 2. Há uma relação necessária entre o culto da vida e o culto público. Ok? A relação entre os dois é necessária. Vamos ver aqui a via de mão dupla. O culto da vida interfere no culto público. Vamos ver o Isaías 1, versículo 10. Eu vou ler esse. Isaías 1. Isaías 1, 10. Do 10 ao 17. Vamos lá. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Aqui, Deus está falando literalmente com Sodoma e Gomorra? Não, está falando com o povo de Israel, ok? O Senhor diz: de que serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ué, mas não foi Deus que mandou matar os bichos? Fazer o sacrifício? Ele está farto. Agora aqui, vamos ver por quê. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades
A minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então o povo não estava fazendo nada disso aqui, e por isso Deus não estava recebendo o culto deles. Então o culto da vida, a vida deles não estava cultuando a Deus. Então o culto público depende do culto da vida. Entende isso? Deu para entender isso aqui? E aí, depois que ele fala isso, façam aquilo para se purifiquem, o que ele vai falar no 18? O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Entende? Só esse pedaço aqui. Então assim, ele fala, depois que vocês fizerem tudo isso, vem e vamos discutir a questão. Misericórdia, né? Vamos discutir. Igual o Davi falou ontem, não vou virar a mão ainda não. Vem ainda, né? Ainda está assim, pode vir. Façam isso. Então não tem como. O culto público depende diretamente do culto da vida. Se a pessoa chegar aqui e a vida está toda destruída, a vida não está sendo um culto a Deus, Deus não recebe. Ok? Deus não recebe. Entende a importância de quem conduz o culto? Grupo de louvor. Pastor. Entende? O irmão que faz diácono. Por isso que existem critérios. Entende? Para ser isso, tem que estar assim, 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 assim. Porque uma coisa é quando a minha vida não cultua a Deus e eu vou publicamente cultuar a Deus e Ele não aceita. Outra coisa é eu estar ali conduzindo o povo. Entende a responsabilidade? Queridos, a cobrança não vai vir só para você não, ok? Vai vir por todo o povo que você está conduzindo. Todo o povo. Querido, se isso não trouxer um temor para nós, desculpa. Tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, muito errada. Vamos lá. O culto público também interfere no culto da vida. E esse aqui a gente chega no coração dessa exposição. Então a maneira como você vive depende de como você cultua. E agora eu quero propor uma mudança de paradigma, tá? Talvez, eu vou usar um texto aqui, João 13. João capítulo 13. Eu estou olhando aqui o relógio, tá, queridos? Já estou indo agora para a terceira folha. E aí acaba. Então, João capítulo 13. Esse texto é o lava-pés, tá? Bem conhecido. 13:1. É quando Jesus lava o pé dos discípulos, né? Então, assim, esse texto, ele trata de orgulho. Ele não trata de liderança. Ele não está falando de liderança. Não, que o líder tem que ser humilde e tal. Jesus está mostrando humildade ali. Não está mostrando isso. Jesus não está mostrando isso. Ok? Jesus está tratando do orgulho. Orgulho de quem? De Pedro. Esse texto mostra que não é possível fazer um movimento de baixo para cima antes que o movimento de cima para baixo tenha sido feito. Isso aqui é muito importante. Vamos prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Então assim, não é possível que nós façamos um movimento de baixo para cima sem que antes seja feito o movimento de cima para baixo. Ok? Culto público não é um movimento de baixo para cima. Nós não oferecemos primariamente o culto para Deus. Aquela oração de receba, 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 não está totalmente errada, mas ela não está completa. Não está completa. Ok? Primariamente, o culto público é um movimento de cima para baixo. De cima para baixo. E nós respondemos isso. Nós respondemos. E ainda vou além. Até o que nós respondemos
é algo que foi feito em nós. Mas vamos ver isso aqui. Vamos ler. João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este, o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando, então ele se humilha, né? Esse tirar a vestimenta é humilhação. Pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o que estava cingido. O pestilento de Judas estava lá também, tá? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Pedro lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Parece um ato bonito, né? Vai lavar? Não, eu sou pecador, o Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Jesus disse: você não sabe o que está falando, fica quietinho, tá bom? Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. O que Jesus está falando para Pedro? Você não tem nada para me oferecer. Suas mãos estão vazias. Ou eu coloco alguma coisa em suas mãos primeiro, e aí você me oferece, ou então você nunca vai me oferecer nada. Queridos, o culto não é sobre o que nós estamos fazendo. Primariamente, o culto é algo que Deus está fazendo em nós. Deus fala e nós respondemos. É por isso que existe a liturgia. E a liturgia é exatamente isso. Vocês vão ver aqui. Então, Deus, Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Em tudo dele, queridos. O que verdadeiramente eu tenho para oferecer a Deus que Ele precise? Fala para mim. Sinceramente, o que nós temos para oferecer a Deus que Ele precise? Fala, por favor. Não dá, queridos, não dá. Então, Deus procura, eu não vou ler os versículos, eu vou citar, mas só para a gente ganhar tempo. Eu anotei 3 pontos aqui. Deus procura os cultuadores, ok? Na mulher samaritana, João 4, 19 a 23. Depois eu passo para vocês se quiserem, aí vocês dão um confere lá, até é bom. Mas ele fala, olha só, Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que... Não é porque eu adoro em espírito e em verdade, é porque Ele é que faz isso em nós. Ou então, tu tem que... nós aqui confessamos a tradição calvinista. Não é isso? Tem que ler tudo, então. Segundo, Deus possibilita o culto. Lá em Hebreus 10, 19. Deus é que possibilita o culto. E essa parte aqui eu tenho que falar um pouquinho mais. O culto é um encontro. E só pode acontecer porque uma mediação é feita por alguém que participa dos 2 lados do encontro. Quem é este que participa dos 2 lados? Que é tanto Deus como homem. Só Jesus.
Então, Ele que possibilita o culto, porque só por meio de Jesus Cristo, que é Deus e homem, que é possível, que Ele vai receber em resposta ao seu ato em nós, Ele recebe a nossa resposta. É ao mesmo tempo Deus e homem, né? Que é Jesus Cristo. Ele é o único que tem direito de adorar o Pai, pois obedeceu à lei de Deus perfeitamente. Por isso, todos nós só podemos adorar mediados pela pessoa do Senhor Jesus. Deus recebe o nosso culto, não é porque nós somos sinceros, ainda que sinceridade seja importante. Não é porque fazemos bonito, ainda que fazermos as coisas belas são importantes. Ok? Deus gosta de beleza, tá bom? Ainda que todas essas coisas sejam importantes, mas é porque o Filho dele media nossa relação com ele. É que quando estamos chegando lá, Jesus fala, deixa eu entrar primeiro, porque senão você não entra. Deixa que eu entro. Senão você não vai entrar. E terceiro, Deus cultua conosco. Em Hebreus 2, 11 e 12, isso aqui eu vou ter que ler. Eu vou falar mais desse texto, sem ser domingo que vem o outro, quando eu vou falar de louvor. Mas é só para Hebreus 2, 11 e 12, vai dizer assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados. Então ele santifica e nós somos santificados. Todos vêm de um só. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, Jesus dizendo, preste atenção nisso, Jesus está dizendo isso aqui, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Opa, calma aí. Quando o grupo de louvor está cantando ali e tocando, e é toda a igreja, o grupo de louvor conduz, ok? Não é show, ok? Não tem show, não existe show, é culto, né? Aqui não tem estrela, o ator principal é Jesus Cristo. Então, ele tá, só que ele não só recebe, como ele também cultua, ele faz os dois. Sabe por quê? Porque ele é homem e ele é Deus, então ele está nos dois lados, ele está recebendo e está cantando, ele está recebendo e está cantando, tudo, ele faz tudo. Então assim, Jesus está do meu lado cantando. Tá bom, na hora do louvor vou lá fora. Jesus, espera aí, tô indo lá, rapidinho. E aqui eu não estou dizendo se deu uma dor de barriga, pô, calma aí, né, gente? Pô, vamos lá, tá? Eu também não sou esse idiota, né? Calma aí. Deu uma dor de barriga, a mulher tá, né, aquele período, e tudo bem, gente, né? O pessoal que está fazendo a comida lá do primeiro, é necessário, né? Também está cultuando, vou colocar assim, tá? Não vou ser idiota a tal ponto. Não é porque minha mulher que cozinha não, mas tem outras que cozinham também, ok? Então é isso. Mas ele está aqui, ok? Então se ele está aqui, não é de qualquer jeito, né, gente? Não é de qualquer jeito. E aí, eu falei, né? Deus cultua conosco. E aí aqui eu botei uma definição de culto. O que é culto? O culto público, o culto a Deus. O encontro de Deus com seu povo, iniciado, mediado e efetivado por Ele, do qual participamos responsivamente, no qual Deus treina o nosso coração através da nossa inserção em uma rotina litúrgica baseada na história da redenção. Ficou claro? O encontro de Deus com o seu povo, iniciado, mediado, efetivado por Ele, do qual participamos em resposta, no qual Deus treina o nosso coração através da nossa inserção em uma rotina. A novidade? Não é novidade. É rotina litúrgica baseada na história da redenção. Ficou claro?
E quanto à liturgia, para finalizar, a liturgia do culto, ela é da seguinte forma: adoração, confissão, gratidão, pregação e louvor em resposta. Dízimos e ofertas. Depois do terceiro ponto eu vou passar aqui. Adoração, em geral, é um texto bíblico que fala da grandeza, da soberania, do governo, da redenção de Deus. Então, nós respondemos cantando e orando a Deus em adoração. O Paulo sobe ali, faz a abertura, essa é a adoração, começa a adoração. Por quê? Porque ele sempre traz um texto de exaltação ao nome do Senhor. E aí ele exalta o nome do Senhor, ele é o chamamento, é o próprio Deus convocando o seu povo. Ok? Eu sou Deus, quem comanda, quem está governando isso aqui, quem está dominando isso aqui, quem está conduzindo esse culto aqui, sou eu. Eu sou. Ele, somente. Então, e aí como que a gente entendeu isso? O próprio Deus está ali. Então a gente vai em resposta, a gente canta e ora, com foco na exaltação do nome do Senhor. Entende a liturgia? Tem sentido, ok? Não são fios soltos, não. Tem que ter uma ordenação. Aí vem a confissão. Eu olho para quem Deus é. Deus grandioso, soberano, tremendo. O que eu entendo? Eu sou miserável pecador. Estou perdido. Aí eu confesso, diante desse Deus, reconhecemos que nós somos, reconhecemos quem nós somos, então confessamos os nossos pecados em oração. Essa oração pode ser individual ou coletiva, fica a critério. Mas eu reconheço, eu confesso, Senhor, eu errei nisso, naquilo outro. E é interessante que a gente faça a oração no varejo, ok? Que a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Perdoa por tudo aí. É aquele desculpa qualquer coisa que não serve pra nada. Vai na tua casa, no final, desculpa qualquer coisa aí, meu amigo, e vai embora. Não serve pra nada. Desculpa o quê? O que foi que tu fez? Desculpa o quê? Fala, pô, seja específico. Senhor, eu errei nisso, eu menti, eu que me dei bem nisso, me dei bem naquilo, eu fiz errado, tá errado, tudo errado. Ainda me perdoa daqueles que eu esqueci, porque a gente esquece. Beleza? Então, essa é a confissão. E aí, Deus nos oferece seu perdão, porque Ele é misericordioso. Então, nós louvamos em gratidão, gratos pelo perdão. E aí, nesse momento, é que é encaixado ali o dízimo e as ofertas, que também é um ato de gratidão, ok? Aí vem a pregação, que é a palavra. Agora prestamos atenção no que Deus tem a nos dizer. E o louvor em resposta ao que Deus acabou de nos dizer. Cantamos em resposta à pregação, né? E aí quando tem sacramento, entra o sacramento no final. A celebração da ceia, o batismo, se tiver, né? A ceia é mais comum. A pergunta é, de onde vem isso? Rapaz, tem 5 minutos. De onde vem... Eu não vou ler os textos, porque senão vai ficar complicado. Eu tinha que ler esse texto aqui. De onde vem essa liturgia? Pode ser de duas observações, tá? Da história da redenção, criação, queda e redenção. É a história da redenção, ok? Criação, queda, redenção. Tem a consumação também, tá? Mas isso é algo que ainda vai, né? Pela Escritura a gente já conhece algumas coisas, mas é algo que ainda vai acontecer, né? Criação, queda e redenção já aconteceu, né? Já aconteceu. Então vamos lá. A criação, no princípio Deus, que é aquele da adoração que eu falei lá em cima, né? Criação, apresentação de Deus. A queda, que é o nosso reconhecimento, quem nós somos, pedindo perdão, confessando o pecado. E a redenção, que é o Deus que nos redime, que é na hora que Ele oferece o perdão, em Cristo Jesus. Não é isso? Então, a liturgia pode ter sido baseada nisso. Criação, queda e redenção. Tem alguns teólogos que defendem, ok? Tem outros que defendem o texto de Isaías 6, que são as teofanias do Antigo Testamento. As teofanias, teofania é uma aparição de Deus através de uma forma, né? Um encontro de Deus com o ser humano. E isso acontece lá em Isaías 6, né? Eu vou ter que ler só esse texto. Só para vocês entenderem, eu vou ler bem rapidão. E eu vou ter que ler aqui porque eu escrevi uns negocinhos aqui.
Então Isaías 6, ó, vai dizer assim, vou passar bem rápido, depois se quiser eu leio com vocês mais devagar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Adoração, entende? Adoração aqui, dá para ver a adoração aqui? 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então eu olho para quem Deus é, vejo quem eu sou. Viu aqui? Ele reconhecendo a pecaminosidade dele, né? Ele reconhece e confessa o pecado. 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Declaração de perdão, entende? Deus é grandioso, eu sou pecador, e aí eu entendi isso, confesso, e aí vem o perdão me é oferecido. É isso? Me é dado. E aí no 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Pregação, ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou, todos param, o general está falando, a gente para ouvir. É por isso que quando o pastor está falando ali, não é o pastor, é o próprio Deus falando, ok? É por isso que, porque é o Davi, novinho, eu não venho no culto. Desculpa, tem irmãos que pensam assim, ok? Não, porque o neto, neófito, chegou agora, pô. Não vou ouvir esse cara nada, pô. Não entendeu isso aqui, ok? Quando a gente é fiel à Escritura, não é o neto, não é o Davi, não é o professor Iorra, não é o pastor Miguel Lopes, é Deus falando. Se está sendo fiel às Escrituras, é o próprio Deus falando. Então eu não saio de qualquer jeito, eu não durmo, eu não grito, eu não discuto. É por isso que na pregação não é aula. Aqui vocês podem me cortar e falar. Ali não. O pastor está falando, é o Deus falando, eu não posso cortar ele. É a pregação. A gente tem que entender isso, gente. Beleza, é isso. Desculpa, eu ia só ler. E aí, depois da pregação, a resposta. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá vendo a resposta? Eis-me aqui, Senhor. Eu reconheço tudo isso. Então, tá vendo? A liturgia não é querência de homem. Tem fundamento. Se pesquisar, se aprofundar e estudar, vai ver que tem fundamento. Né? Tem fundamento. Então, queridos, é uma rotina, não temos autonomia para inserir novidade no culto. Inclusive, toda a liturgia deve estar de acordo com a mensagem. Eu canto o que a mensagem pregou. Quando eu canto na abertura, é um Deus soberano. Eu canto exaltando o nome dele. Quando o pastor prega o Deus falando, eu canto em resposta, em gratidão a isso. Tem alguma coisa, tem tudo interligado. Não existe isso do grupo de louvor canta aquela música porque eu gosto daquela música, nossa, tão linda, mas eu não sei nem o que o pastor vai falar. Entende? Tem que ter essa comunicação, gente. Tem que ter. Quando o Davi veio e pregou, e o louvor. Eu não estou dizendo que vocês não fizeram, ok? Talvez vocês fizeram, tá legal? Só estou falando que tá aqui, ok? Se não fizeram e Deus está falando com vocês, é com vocês. Eu estou falando que está aqui. Perguntaram para o Davi do que ele ia falar. Aplicações finais. Valorize o culto, prepare-se para o culto, participe integralmente do culto. Ok? Isso aqui, ó. Cuidado com o celular. Tá bom? Culto não é para estar no celular. Desliga o celular, bota no modo avião. Bota para vibrar se tem alguém no hospital e tal. Também não vou ser idiota aqui. Tem alguém no hospital lá, a qualquer momento pode precisar tua mãe. Ok, bota para vibrar, tocou, vai ali. Okay. Não tem problema. Tá bom? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos conformar à imagem do teu Filho, de modo que o teu reino avance, e que o Senhor receba toda a glória para si,
Em nome de Jesus Cristo. Amém.